BD 4. 3 de julho de 2018. Publicação parcial. BD está de volta. E eu lhe saúdo, novamente. Tomemos, antes de tudo, alguns instantes. Silêncio. Então, como vocês fizeram uma grande refeição, há pouco tempo. Desta vez não absorveremos nada, hein? Falaremos. Simplesmente. Agora, eu te escuto. Caro BD, sentada perto de você, anteriormente, o ponto que riste manifestou-se muito, sem eu conhecer a razão. Então, grata por isso. E, bem, eu estou agradecido. Risos. Então, eu lhe rendo graças. Mas, no nível vibral, claro. Na sessão precedente. Com tudo que se produziu no nível das centelhas, é normal. E muitas outras coisas. Evidentemente, a alegria, a absorção das centelhas induzirá, diretamente, inúmeras modificações em seus funcionamentos. É normal. Agora, não se inquietem por isso. Não procurem identificar e explicar o que quer que seja. Mas, de forma exclusiva, portem sua consciência apenas sobre a alegria que é vivida. Deixem toda a interface. Ela irá se aclarar por si mesma. Sem esforço. Sozinha. Silêncio. Podemos continuar. Não há silêncio aí, hein? Quem quer tomar a palavra? Sim. Eu. Há pouco, era a questão de ruptura do pericárdio. No plano anatômico, isso não corresponde, mas, talvez, no plano etérico. Você poderia nos dar mais explicações a respeito? Sim. Eu posso fazê-lo. Risos. A ruptura do pericárdio é, de fato, a ascensão do pericárdio, que libera a câmara cardíaca de sua baixa localização, reposicionando o coração, as veias e todas as estruturas ditas mediastinais, ao mais próximo da porta ER. A ascensão do coração, que já foi descrita, há alguns meses, continua e toca, doravante, a estrutura nomeada, o pericárdio. Eu lhe lembro, por exemplo, tanto no Ayurveda como na medicina chinesa, o envelope do coração está relacionado ao equilíbrio da energia e dos sentidos. E, como vocês têm um envelope em volta dos órgãos genitais, descrito, segundo os chineses, e também, no Ayurveda, que são os lugares da regulação essencial do fluxo de energia, de informação, de luz. Mas, também, de vitalidade. E como vocês sabem, em sintonia, por exemplo, criou-se aí uma ligação entre o sacro, ou seja, o envelope do útero, como o chamamos, e o envelope do coração. O que permite uma liberação do pericárdio. Quer dizer que, o mestre do coração, como se diz na medicina chinesa, não pode mais controlar o coração. O coração se torna autônomo. Não há mais necessidade de ser envolto, confinado. Esse processo passa por uma abertura precisa do pericárdio, que permite ao coração deslizar para a parte superior do mediastino. Esse processo de ascensão do coração é equivalente, não no plano orgânico, mas etérico vivido há muitos anos, e que foi nomeado a coroa ascensional. Simplesmente, a relação que se produziu entre o corpo de eternidade e o corpo etérico toca, doravante, a estrutura física real. Então, se a palavra não corresponde a uma definição anatômica, eu lhe proponho chamar de ruptura do envelope do coração, porque é uma ruptura real. Essa ruptura não é um ato traumático, mas um ato de liberdade do coração que desvela, justamente, o que está atrás do coração, que chamamos a gota vermelha e a gota branca, tanto os tibetanos, como entre os hindus. E cria a relação, além do causal, da gota branca e da gota vermelha.
Ou seja, a porta AL para a gota vermelha e a porta unidade para a gota branca, que estão situadas em dois átomos germes, atrás do coração, que foram mascaradas. E que, pelo mecanismo da ascensão, rotação do coração, desvelam-se e dão acesso à totalidade do espírito. Através desse corpo. O pericárdio não se torna mais um órgão em sua função conhecida e reconhecida, mas torna-se algo que permite ao coração escapar à influência do mestre do coração. E, portanto, da ligação da alma, se ela ainda existe, no nível do coração, permitindo revelar o espírito. Tudo isso no nível do ponto central, que é nomeado a porta ER. Isso também se soma ao trabalho que foi realizado, no primeiro momento da nova Eucaristia, no nível do corpo físico, depois de muitos meses da ressurreição, por ligação, conectar o centro do coração, a porta L, a porta unidade, com a porta ER, o centro do triângulo. Agora, tudo se encontra sob a mesma linha. Evidentemente o coração não pode estar sob uma linha, mas a parte mais posterior do coração encontra-se em ressonância direta, nesse mundo, através da presença da respiração do coração em sua nova forma triunitária, que permite alinhar a alma, o espírito e a irradiação de quem vocês são. Aqui, sobre esse plano que era nomeado, na época, o nono corpo, ou porta ER. Ou seja, a irradiação da fonte ou do divino. Vocês irradiam, agora, a luz pura. Por seus sentidos, pela irradiação, pelos olhos, pelas palavras. Mas pelo coração, diretamente. O coração não está mais separado do espírito. Ele não está mais separado da fonte de seu coração de eternidade. Ele funciona de forma conjunta e simultânea. Aliás, o ritmo cardíaco, se vocês o tomam pelo pulso, nesses momentos, aí, vocês perceberão que ele não está mais na normalidade conhecida. Então, esse processo que se vive agora, coletivamente, é o realinhamento do coração físico, como de eternidade, sob a impulsão da vontade divina. Quer dizer, tudo que irá emanar de vocês, naturalmente, pela reabsorção e pelo acolhimento, gerará um campo unificado partindo de seu peito. Esse campo não é mais alternante, ligado à contração do coração, sístole e diástole. Mas é ligado à presença permanente do coração físico e de eternidade. Que está ativo pelas palavras, pelo olhar e pela emanação espontânea. É essa alquimia final que vocês realizam. Através do que nós estivemos falando por 2 horas. Nós poderíamos entrar, ainda, em um pouco mais de detalhes. Trata-se de uma estrutura particular, que foi descrita há muitos e muitos anos, por Sri Aurobindo, concernente à junção entre Kirishti, o centro do chakra do coração e a porta ER. O famoso triângulo do qual ele falou, que, hoje, evidentemente, está modificado. Pois existe uma linha horizontal acima do coração, que emana, nesse plano da terceira dimensão. Mas, ao mesmo tempo, sobre todos os outros planos. De forma prática, isso quer dizer que, seus pensamentos, seus atos, suas ações, seus olhares, suas palavras, suas posturas, seus comportamentos, ligam, doravante, todos os níveis do ser e todos os níveis multidimensionais do ser. A fim de solucioná-los, justamente, aqui mesmo, sobre a Terra. É isso, o que eu nomearia, a ressurreição coletiva, que induz o evento. Tudo está no lugar. E estará, cada vez mais no lugar, após os 3 encontros que vocês têm e que já iniciaram. Mas, desde já, é claro, isso se realiza para muitos dentre vocês, por si só. Porque é o momento. E isso corresponde, também, vocês podem supor, a mecanismos astronômicos. Nesse sistema solar e fora do sistema solar, que são extremamente precisos. O que está no alto é como o que está abaixo. Isso se desenrola de forma simultânea, na carne de cada um, sobre o plano da Terra, sobre o plano da consciência e no nível intergaláctico. Além disso, vocês constatarão
E eu lhes peço para não se interessarem muito nesse processo de alegria. Vocês verão e constatarão que as presenças invisíveis se tornam cada vez mais presentes. E que, em alguns casos, essa visão real assume sobre o plano físico, orgânico. Isso quer dizer, também, que sem qualquer visão, dita espiritual, sua simples visão retiniana, concreta e realmente, modifica-se. Quer dizer que vocês portam, nessa estrutura carbonada, dissociada, não apenas todos os universos, mas todas as dimensões no interior do coração. Mas isso começa a se traduzir, também, em seu campo de energia, que emana espontaneamente de vocês. O processo que descrevemos durante 2 horas, que Abba falou, e que o acólito falou também, se põe em ação na carne. E quando eu lhes digo que vocês podem fazê-lo, espontaneamente, sem estarem deitados, unicamente pelo olhar ou pelas palavras, vocês verão bem, que é a estrita verdade. Mas, para que isso se faça através de seus olhos de carne ou suas palavras, é preciso que o verbo se instale. Isso foi feito. Mas é preciso, também, que o olhar ligado ao coração esteja ativo. É o caso, doravante, para alguns. E, a partir de terça-feira, no terceiro encontro. E, mesmo desde o primeiro, para outros. Vocês constatarão que esse processo não pode mais ser detido. Todo o olhar que vocês portarão para o exterior colocará o fogo, colocará o amor, colocará a alegria. E vocês não terão mais necessidade de sair de seus corpos e de viajar ao redor da Terra ou nas dimensões. Vocês o farão a partir dessa carne, da forma mais natural. E isso, todos constatarão. Vocês não estão mais, somente em um despertar do que deveria ser despertado, como nos meses de maio e junho. Vocês estão na implantação, em que, mesmo seus sentidos, eles próprios, se tornam místicos, se posso dizer. Vocês sentirão, quando absorverem as essências. Não à toa, que isso foi nomeado essência, mais que centelha, mesmo que seja centelha divina. É que ela tem um perfume. É real. Seus olhos verão. Seus olhos de carne verão, sem voltar-se para o interior, nem para a visão do coração, nem para a visão etérica, nem para outra visão, mas através de sua carne. Seus olhares serão portadores do fogo e da água. Igualmente, para todos os seus sentidos. E, efetivamente, quando tudo se revelar, assim, com tal intensidade, é claro que isso irá lhes ajudar a não serem mais tributários da menor ilusão desse mundo. Porque, como foi dito por Abba, o sonho se torna realidade. O que era invisível se torna visível e põe fim ao visível habitual. A essência, ela mesma, seus 5 sentidos, os mais comuns, se transformará a toda velocidade. Então, agora, a transformação se produz em todos os níveis de seus corpos físicos. E vocês são obrigados a constatar, não apenas em relação às necessidades, sobre as quais já falamos, mas na constituição mesma de seus corpos. E tudo isso, toda essa revelação do invisível através da carne irá, também, participar do momento coletivo. Claro. E não pode ser diferente. Agora, se você não ama a palavra ruptura, você pode chamar também de abertura do envelope do coração. O coração não tem mais necessidade de um invólucro. E eu lhes lembro, além disso, para os que estão interessados por isso, que, por exemplo, esses que vocês nomeiam os povos de terceira dimensão unificada, os vegalianos, e outros, como os arturianos, não têm 4 cavidades cardíacas, mas 6. Na terceira dimensão unificada, eu digo. Bom, isso é um detalhe, porque tudo isso irá desaparecer. Mas ao menos, isso lhes prova que, mesmo aqui, nessa 3D dissociada, que não porta mais que o nome, já que vocês vivem todas as outras dimensões, e vocês vivem o absoluto, e vocês vivem o tudo e o nada, e a alegria. E é isso. Não é apenas a ação dos elementos. É tudo o que vocês têm feito. É isso que põe fim à ilusão, de maneira coletiva.
Então, fale da abertura do invólucro do coração. Isso corresponde mais à verdade. Relaxamento da tensão. Como? Relaxamento da tensão. Também. É isso que permite ao coração, justamente, não ser atraído para o ego, como é o caso depois de milhares de anos, após 50.000 anos. Mas, para serem liberados da influência do ego, vocês ativaram os diversos fluxos vibrais. Eu não vou retornar a isso. Vocês passaram pela porta estreita do ego ao coração. Vocês começaram a absorver pessoas, dando-se bem, muitas vezes, mesmo via plexo solar. Mas agora, tudo se passa no coração do coração. E vocês constatarão que o coração do coração não está, realmente, ao centro do chakra do coração. Ele está em algum lugar, entre o centro do chakra do coração e a ponta do externo, sobre o ângulo do externo, no nível da porta ER. E que, nos momentos de alegria, de absorção, vocês irão sentir, realmente, essa elevação do órgão cardíaco até esse ponto. E é quando vocês estão aí, quando o coração se uniu à porta ER, que vocês sentem e vivem a alegria. Mas como eu digo, vivam. Eu lhes dou explicações, mas elas não são de qualquer utilidade. Pelo contrário. Não se espantem, após sentirem coisas profundamente diferentes em seus corpos, em todos os níveis. No nível de seus sentidos, eu digo. Essa alquimia, ela é orgânica. Ela se passa na carne, no DNA. E, ademais, não se esqueçam de que, quando vocês conectam e absorvem uma centelha divina, que, entre parênteses, está ligada, claro, ao que vocês conheceram anteriormente, que chamamos as linhas e as origens estelares. Do instante em que vocês conectarem um espírito, não é apenas um espírito que vocês absorverão. É por isso que lhes peço para realizar a gastronomia de um único, ou dois, ou três, antes de irem para noções mais amplas. Porque, ao tocar uma centelha, imagine que seja um irmão ou uma irmã que é de uma origem estelar, digamos, andromedana. Vocês irão despertar tudo que esteja ligado ao andromedano, e não somente aquele que absorveram, mas por toda a Terra. Porque é um campo de ressonância, um campo mórfico. Isso quer dizer que, a partir de hoje e da próxima semana, vocês se encontrarão com todas as dimensões presentes sobre a Terra. Não apenas em vocês, mas também, por toda parte. É isso que põe fim ao sonho. E é isso que precipita o evento coletivo. Ainda uma vez mais, aí, também, como já foi dito. Isso não depende que de vocês. Mas não se apressem. O que eu quero dizer com isso, é que temos todo o tempo. Eu tinha dito que havia urgência, mas nesse processo, ele é extremamente fino, extremamente preciso. Vocês não têm que se preocupar com isso. Respeitem as 2, ou 3 instruções, ou a dezena de instruções que eu lhes dei. E tudo se passará às 1000 maravilhas. Absolutamente tudo, para todo mundo, sem exceção. Eu não lhes peço para acreditar em mim, mas vivê-lo. E se vocês não o vivem hoje, ou mesmo, ao final dos 3 dias, não concebam qualquer amargura. Porque vocês o viverão muito rapidamente. Quando vocês absorvem uma centelha divina, como eu lhes digo, vocês despertam um campo particular. Mas, também, atualizam na matéria, todas as partes que eram invisíveis. Mesmo que as tenha percebido, à época, através dos triângulos e as linhas que se apresentaram a vocês. Mas elas estão e estarão cada vez mais ativas sobre esse mundo. Fazendo-lhes mudar, real e concretamente, de realidade. Que lhes permitirá trabalhar, após o evento coletivo, a finalização. Onde quer que vocês estejam. Desta vez, não a ressurreição, mas o evento final. As descobertas, da mesma maneira que nos meses de maio e junho, entre o final de abril e começo de maio até meados de junho, transpuseram bem mais que uma etapa. Vocês verão, pois irão vivê-lo. E alguns já o vivem. E isso irá desenvolver-se e amplificar-se.
Vocês não têm necessidade de nada mais. Lembrem-se de estar o máximo possível na alegria. Não uma alegria simulada. Pois, mesmo seus sentidos, seus olhos, o olhar, o sorrir, as palavras, o verbo, a escuta, o acolhimento do que está aí, em silêncio, transmutará a todos que estão aí. Desta vez, na carne, no plano o mais denso. É efetivamente, ao mesmo tempo, a finalidade e a finalização. E tudo está previsto. Não há nada a fazer, enquanto esforço. Se isso não está preciso, nas primeiras vezes em que realizarem essa absorção de essência, a seguir, tudo se fará automaticamente. Eu acabei de dizer. Pelos olhos, pela escuta, pelas palavras. O que quer que vocês façam. E naturalmente, não haverá mais esforços a realizar. Outra questão. É maravilhoso. Nós estávamos esperando por isso. A preparação foi longa, hein? Sim. Mas, é isso. Vocês sabem que haveria. Como vocês dizem. Se o plano A não funcionasse, haveria um plano B. Se não fosse o plano B, seria o plano C. Mas era inevitável, simplesmente. Como foi dito. O tempo que foi tomado permitiu refinar e precisar a beleza do que se revela. Qualquer que seja a desordem do mundo. Qualquer que seja a sua saúde. Quaisquer que sejam suas negações ou seus problemas. Isso não tem mais qualquer espécie de importância. Se vocês podem estar, facilmente, sem esforço, na alegria. Tudo irá se desenrolar em uma leveza e uma alegria total. E nas melhores circunstâncias possíveis para cada um. Qualquer que seja a idade. Quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, podemos dizer que vocês trabalharam extremamente bem. Poderíamos falar de uma célula. O que isso quer dizer? Para mim, a finalização é uma célula. Mas uma célula, após ser vista, desaparece. É isso, se quiserem. Sim. Ter a prova absoluta de que não há que uma consciência ou uma célula, se você quer. E essa tomada de consciência pela visão. A experiência das outras dimensões nesse corpo de carne. É a prova indelével. Para todo mundo. E se, contudo, os eventos particulares que se produzirem, os impeçam de comunicar-se diretamente, não se esqueçam de que, nesse momento, aí, vocês são telepáticos. Vocês não têm necessidade de ferramentas. Isso também aparece. Então, quaisquer que sejam os elementos que possam parecer negativos para a vida nesse mundo, não serão mais obstáculos. Absolutamente. E a êxtase que será vivida, se passará da forma mais harmoniosa possível. E é, justamente, a atualização e a finalização desse plano. Qualquer que seja sua lentidão, ela permitiu refinar, isso já lhes foi explicado, de realizar as condições ótimas, as mais agradáveis. Não poderia ser melhor. Isso foi dito. Por amor. O amor toma tudo e o quer inteiro. A alegria também. Ela é o marcador desse amor. E nesse estado de alegria individual e coletivo, vocês constatarão que tudo que estava, ainda, ferido, nas relações interpessoais, nas animosidades e mesmo nos grupos ditos espirituais, vão necessariamente desaparecer. Aquele que está na alegria não tem nada a discutir. Ele não tem qualquer ponto de vista a defender. Ele está de tal forma na evidência. O que vocês querem que ele lute contra? Quem quer que seja, ou o que quer que seja. E aí, vocês permanecerão cada vez mais tranquilos. Cada vez mais alinhados. Em harmonia. É o desenvolvimento, o mais perfeito, da inteligência da luz. Antes de tudo fechar, vocês escreverão um cenário final. Que é e que foi, e que será espetacular. Eu não posso lhes dizer melhor. E quando isso começar a transparecer e a aparecer mesmo para aqueles irmãos e irmãs que, hoje, ainda estão em oposição, vocês verão a reviravolta, as inversões e as mudanças.
desta vez, espontâneas. Não há nada a forçar. Podemos continuar. Podemos absorver diversas vezes a mesma centelha divina. Sim. Da mesma maneira que vocês absorveram diversas vezes, os grupos, os sistemas solares, os arcontes, os anjos, os arcanjos. Uma vez que vocês tenham se habituado a degustar, vocês podem reabsorver a mesma pessoa, pois eu disse que mesmo seus olhares e suas palavras desencadearão isso. Mesmo que não o queiram. Vocês verão. Vocês darão um passeio pela rua e seu olhar irá se colocar sobre qualquer um, sem compreender por que o outro está finalizado e liberado. Vocês não dispensaram qualquer atenção. Apenas olharam. É mágico. Isso era impensável, mesmo após 14 de dezembro e o início do ano. É bem mais, eu diria, que o juramento e a promessa. Para esses que o atravessaram. Vocês já vivem todas essas outras dimensões. Aqui. Através desse corpo de carne. Não para aí permanecer. Mas para atravessar, também. Isso se faz sobre a terra. E não depois. Silêncio. Quem quer se exprimir? O nosso olhar, através das telas, quaisquer que sejam, terá o mesmo efeito. Sim. A matriz binária da web, como vocês dizem, está contaminada pelo Cristo, pela consciência crística. Todos os inconvenientes aos quais vocês estavam sujeitos a serem enganados pelos circuitos, anteriormente, hoje, estão varridos. E é, aliás, uma ferramenta multiplicadora. Portanto é válida. Mas eu creio que todos os governantes do planeta decidiram votar leis extremamente severas. Porque eles se aperceberam de que, efetivamente, vocês passariam por aí. Em todo caso, eles não são tolos. Mas no tempo em que estiver disponível, bastará estarem conectados na internet, digitando sobre um teclado, para que os outros o vivam. A tela não é mais uma tela. Isso lhes foi dito. Mesmo a besta binária, tecnológica, foi abatida. Vocês não se arriscam nem de se perder, nem de se enganar. E é, também, a forma, por um lado, de lhes reunir, de raciocinar juntos e de passar essa informação. Não pelos discursos, mas simplesmente, ao olhar a tela, também. Vocês veem. É melhor que Star Wars. Risos. De fato, não há outro filme mais verdadeiro que esse. Mas é o sonho absoluto. Isso que lhes divide, confinam e privam das relações, ditas, sociais e humanas, está servindo-lhes para desdobrar isso. Então, não tenha qualquer escrúpulo enquanto tiverem essa ferramenta. Pelo contrário. É o mesmo para um telefone. É o mesmo para o olhar, na rua, de uma criança ou de não importa quem. Vocês verão o nível de propagação. Eu vou partilhar. Como? Eu gostaria de partilhar uma coisa a esse respeito. Em 2012, eu entrei na internet, com meu espírito. E, em um dado momento, o computador prosseguiu por si mesmo. E eu vi milhares de rostos que se apresentaram a mim. E era como se eu já lhes absorvesse, já a época de 2012. Na época de 2012 era sobre o plano energético. Vibral, se você quiser. Mas aí, é sobre o plano concreto. Imediato. Vocês se servem das redes, dos eletrônicos, da informática. Que é a besta binária. Vocês passam através dela, agora, totalmente. Mas a eficácia não está mais na energia ou na vibração. Ela está diretamente sobre a carne, sobre a matéria. Vocês devem ter constatado que há inumeráveis problemas eletrônicos, por hora. Em todos os níveis. Mas, uma vez que a carga elétrica do conjunto do planeta será ativada, isso funcionará ainda melhor. O tempo que vocês puderem. Mas aproveitem esse lapso de tempo, não para se perder, mas para multiplicar sua ação.
Eu lhes digo. Esse foi o caso, com o trabalho de Abba, para as canções, para as imagens. Agora, é o caso para o verbo, o olhar que vocês portam sobre a tela, sobre uma foto, sobre um nome. Será eficaz, de imediato. Não é um sonho. É real. Mas se vocês têm, também, a possibilidade de estar a passeio ou o que quer que seja, isso também terá um efeito multiplicador. Eu lhes lembro de que vocês têm as linhas, que estão presentes sobre a Terra e que já foram ativadas há alguns anos. Que são as autoestradas da luz. Que ligam as vilas dos elfos, por exemplo. Vocês podem utilizá-las, também. E pelo pensamento. E difundir a informação, alegria, ressurreição coletiva. Da mesma maneira. De qualquer forma, o que quer que vocês façam. Vocês não podem, senão nutrir isso. Para outros, eles preferirão, certamente, ficar tranquilos em suas camas, não ver ninguém e fazer o mesmo trabalho. Outros estarão nas telas. Outros se porão a vigiar o céu. Outros terão a necessidade de encontrar fisicamente os irmãos e irmãs. Não se privem de nada. Mas escolham o que para vocês é o mais agradável, o mais eficaz, o mais rápido e o mais alegre. Silêncio. Há mesmo, já, os que dentre vocês que, ao ver uma foto de um irmão ou de uma irmã, sentem o perfume. Então eles estão ligados à essência apenas pelo olhar, através de uma imagem construída na internet. É real. Informem-se. A seguir, vocês se colocarão por si mesmos, no lugar que, para vocês é o mais alegre. Quer seja sua cama, passear entre os povos da natureza. Vocês passeiam por certas vilas, para cruzar olhares. E outros serão através das telas. Mas a eficácia, ela não é nem astral, nem da energia que passa. Doravante, é material. O que foi censurado, como dizia, aquela época, irmão K, sobre a noção de imagem, sobre a noção de tela em que o alerta era importante naquela época, não tem mais razão de ser. Vocês são totalmente livres. E a liberdade pode dar medo, no início. Porque ela é tão potencial. Todas as portas estão abertas. Que tudo é possível. Mas o mais importante é a alegria e o amor. Isso não mudará. Mas vocês não têm mais necessidade de conceitos. Vocês precisam dessa ação por vocês. E vocês se demonstram, assim, que o outro é mais importante que vocês. E que é assim que vocês realizam a verdadeira unidade. Vocês não precisam conhecer as histórias, as problemáticas. Vocês atravessam tudo isso, doravante. É isso que é mágico. No bom sentido do termo. Continuem, bem. Vocês podem interromper. Falar permanentemente. Por exemplo, eu me encontro em meio a uma multidão de 10.000 pessoas. Simplesmente minha presença é suficiente? Eu não preciso absorver o espírito de 10.000 pessoas, em consciência? Absolutamente. Vocês têm a mesma coisa, diariamente, com os políticos, com as estrelas, com os cantores. Eles fazem isso. Exceto que aí, se você está em meio a milhares, não é necessário que olhem para você. É você que olha. E vocês têm a mesma ação. Não de ser uma estrela ou de ser adorado. Mas de ressurreição. Vocês não terão, mesmo, a necessidade de se colocar a questão de qualquer intenção. Isso se fará, eu disse, automaticamente. Não pode haver aí, elemento tão eficaz, tão contundente, que esse. E quando eu digo que isso se fará, espontaneamente, no processo da gastronomia. Sim. Para a inicialização, para pôr em prática. A seguir, eu disse bem que isso passaria, simplesmente, pela presença, pelo olhar ou pelas palavras, ou as telas. Todas as circunstâncias são boas. Mas, aí, não haverá nem esforço a fazer. Vocês não têm mesmo, mais necessidade de intenção prévia.
O amor e a alegria sairão de vocês por todo lugar. Vocês não precisarão ser palhaços para atrair a atenção. Apenas estarem aí. E estejam certos de que, aí, nesse momento, a multiplicação e a amplificação da ressurreição não poderá mais passar despercebida. Continuem. Por exemplo, eu olho o globo terrestre e visualizo todos os habitantes do planeta, sobre a Terra. Isso se fará, igualmente. Não. Eu disse que isso não serve para nada. Eu o repito. Não vão entrar nas visualizações. Vocês têm ocasiões suficientes que virão através de seus olhos, suas telas, seus encontros, onde quer que sejam. Vocês não têm necessidade de visualizar como era, no caso das pessoas, ou de viajar. Pare isso. Vocês serão menos eficazes para a alegria dessa forma, do que quando vocês se dirigem para o olhar de uma criança. Isso era válido para as pessoas, para os grupos, para o conjunto do planeta, Nibiru, para o que quisessem. Mas, aí, estamos atravessando todos esses aspectos formais para irmos à essência. E eu repito e já repeti que, uma essência corresponde a milhões de essências. Então, não torne isso complexo. Vocês têm seus olhos. Vocês têm suas línguas. Vocês têm seu acolhimento. Isso basta. E fulminar, se vocês estão sobre o teclado. Isso basta. Porque vocês querem complicar a coisa. Enquanto ela está simplificada ao extremo. Sejam diretos naquilo que vocês veem, tocam e veem através de uma tela. Mas não vão visualizar. Uma intervenção. Caro Bidi, você nos falou das telas dos computadores. O que é feito das telas de televisão? Mas isso não tem nada a ver. Porque quando vocês estão diante de uma tela, vocês não podem agir sobre a tela. É uma emissão voltada para vocês. Isso não pode que lhes adormecer. Isso não mudou. Eu falei de todas as telas. Eu falei, claramente, da internet. E não das imagens que lhes forçam a engolir. E que são cada vez mais traumatizantes. E que são feitas apenas para lhes adormecer. As próprias frequências emitidas pelas torres de televisão são calculadas para adormecê-los. Não é possível, hoje, sobre uma tela de informática, ou mesmo de seus telefones com as imagens. Mas com a TV, vocês são passivos. Aí, são os outros que lhes enviam as ondas. Os maus rapazes, como foram apelidados, vocês não têm qualquer meio de agir sobre o que veem na TV. Eu falo, exatamente, de uma tela em que há uma espécie de ligação que se faz através dos circuitos. Mas não uma ligação unidirecional, essa da TV, mas de ligações que funcionem nos dois sentidos. Vocês têm muito mais chance de viver essa alegria ao absorver o retrato de alguém, na imagem publicitária sobre o papel, que pela TV. Vocês têm ocasiões suficientes, qualquer que seja a sua vida, em seu ambiente natural para vivê-lo. E claro, se você fica muitas horas em frente à TV, você se arrisca mais a adormecer. Sobretudo, agora. Eu falo da TV, das emissões em que as pessoas lhes emitem coisas. Para um filme é um pouco diferente, mas vocês também não têm ação. Eu defini claramente o quadro em relação à internet. Uma especificação. Eu lhe agradeço por essa precisão. Ela é fundamental. Vocês irão se aperceber sozinhos como, em grande parte. Eu não posso dar-lhes todas as regras. Mas vocês irão compreender, rapidamente, o que os coloca na alegria e o que não os coloca na alegria, ou que os afasta da alegria, sem colocá-los na raiva. Mas vocês sentirão, claramente, os momentos em que a alegria parece afastar-se. Isso será intolerável. Quanto mais vocês estiverem acostumados a essa alegria, menos vocês poderão deixá-la. Nós temos, ainda, uma questão. Continuem. E não hesitem. A pessoa se aproxima. Continua. Tradutora, Célia Leal.
Les Transformations, 3 de julho de 2018.